Fala galera, hoje a gente vai tentar entender por que é que Beyoncé ignora a existência da Farrah Franklin no grupo Destiny's Child. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu considero essa treta aquele tipo de treta que os dois lados têm a sua razão, dá pra você entender os dois lados, né? Eu consigo entender o lado da Farrah nessa treta, mas também consigo entender o lado de Beyoncé, e eu vou trazer aqui todos os fatos que aconteceram nessa relação aí, nessa pequena passagem da Farrah de apenas 5 meses que ela teve lá no grupo Destiny's Child, né? Ela é conhecida como a Destiny que nunca foi, porque ela ficou pouquíssimo tempo no grupo, ela mal entrou e já saiu. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes de começar, se você gosta de Beyoncé, de coisas relacionadas a ela e de outros assuntos relacionados à cultura pop, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, deixa aqui um comentário sobre sua opinião sobre esse assunto que eu vou amar ler. O correto do começo desse vídeo seria eu já ter feito um vídeo sobre as Destiny's Child originais, né? Porque pra quem não sabe, apesar da gente amar o grupo de 3, né? Que é Beyoncé, Kelly e Michelle, nós amamos, nós aclamamos, nós temos elas guardadas em nosso coração. Apesar da gente amar esse grupo não é o original. Elas não são as Destiny's originais. O grupo Destiny's Child, originalmente, ele foi formado por Beyoncé, Kelly, LeToya e Latavia. E aí eu já deveria ter feito um vídeo sobre essa passagem das meninas, sobre a saída delas do grupo, que foi algo bem conturbado, fez Beyoncé entrar em depressão porque elas eram amigas de infância. E assim, foi uma coisa bem caótica, bem triste, e eu já deveria ter feito um vídeo aqui no canal sobre isso. Me deixa aqui embaixo se você quer que eu faça. Mas eu decidi vir falar primeiro sobre a Farrah, porque recentemente Beyoncé fez o seu show de aniversário lá em Los Angeles e ela fez um discurso maravilhoso e ela agradeceu a todas que fizeram parte ali das Destiny's Child, menos Farrah Franklin. I'm thankful for Kelly Rowland. Yeah! Michelle Williams. LeToya. Lily. Latavia. Represent. Let's go! E aí todo mundo falou, né? Nossa, a Farrah realmente é esquecida no churrasco. Beyoncé simplesmente ignora a existência dela no grupo, finge que nem aconteceu. Mas aí foi a partir desse momento que eu decidi trazer esse vídeo pro canal. Então vamos lá, né, gente? Começando pelo começo, como foi que a Farrah Franklin se linkou com o grupo Destiny's Child? Como foi que eles ouviram falar dela? Como foi que eles conheceram ela? Pra quem não sabe, pra quem não pegou esse trecho da história, Farrah Franklin, ela participou do clipe de Bills, Bills, Bills. Ela era dançarina na época e ela foi ali contratada para fazer parte do casting do clipe. E ela participou ali, beleza, tudo certo, vida que segue. Daí, quando aconteceu a saída da LeToya e da Latavia, né? Beyoncé e Kelly ainda fizeram um evento ou outro, só elas duas, meio que uma dupla sertaneja, Beyoncé e Kelly Rowland ali sozinha, as Destiny's que sobraram. E aí eles começaram, né? Na época, o empresário das Destiny's era o pai de Beyoncé, Matthew Knowles. E ele já começou ali a procurar por novas integrantes, né? 2 novas integrantes que fossem substituir as meninas que saíram. E foi assim que ele encontrou a Michelle Williams, que na época ela era backing vocal da cantora Mônica, que é uma cantora bem conhecida, inclusive Beyoncé é muito fã dela. E aí ele lembrou da Farrah Franklin, que fez parte lá do clipe de Bills, 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 e contatou ela. Mas pelas pesquisas que eu fiz, né, vale lembrar que eu não acompanhei na época, mas pelo que eu vi aqui falando, a Farrah inicialmente ela meio que relutou. Ela não aceitou de primeira, mas houve uma certa insistência ali do empresário, né, do pai de Beyoncé, e ela aceitou também porque ela estava meio que sem trabalho, precisava ajudar a família, e assim aconteceu. E no início estava tudo bem, elas participaram de alguns programas, porque quando elas entraram, né, elas tiveram que se reapresentar para o mundo. As Destiny's tinham que se reapresentar para os fãs, então elas iam em programas de televisão, se reapresentar, né, e tal, para poder trazer essa imagem das novas integrantes para o público, já que eles estavam acostumados com as outras integrantes que haviam saído. One day I pray that we can be friends again, but I'm just happy that we found these new members and we're still able to continue. We've got 2 new members to the group. Now ladies, can you just introduce yourselves to me so that the rest of the world can know who you are also? Hello everyone, my name is Michelle Williams. I'm 19 years old, from Illinois. What's up everybody, I'm Farrah, I'm from LA and I'm also 19. Só que durante essas participações em programas, apresentações e etc., hoje em dia muitos fãs percebem que em alguns momentos Beyoncé, com o seu signo de virgem ali estalando no último grau,
ela era muito perfeccionista e a Farrah Franklin era inicialmente uma dançarina. A sua profissão principal, vamos dizer assim, era ser dançarina. Ela não cantava tão bem assim. Então, por vezes, em alguns momentos foi possível perceber que Beyoncé meio que ficava irritada com essa falta de vocais da Farrah, vamos dizer assim. When it's really yeah, 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 yeah. You be saying no, 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 no. When it's really yeah, 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 yeah. Tem até uma apresentação icônica que todo mundo compartilha direto, que Beyoncé ela meio que chega perto da Farrah e começa a ensinar ela ali como é que você acerta uma nota musical na hora da apresentação. E esse é um momento assim muito icônico, né, nessa passagem da Farrah pelo grupo. Conhecendo Beyoncé como a gente conhece, assim, virginiana, perfeccionista, ela sempre procura a perfeição em suas apresentações. Olhando pelo lado da Farrah, ela tinha acabado de entrar no grupo, ela ainda estava ali se encaixando naquele ambiente onde ela não era muito acostumada, onde ela não tinha amizades fortes ainda com as meninas, ela estava se adaptando ainda, então ela estava ainda nesse momento e Beyoncé já queria que ela estivesse na perfeição, o que não acontecia. Mas, gente, como eu falei, a passagem da Farrah pelas Destiny's Child, ela foi assim muito rápida, foi 5 meses. E um dos momentos mais marcantes dessa passagem, já do finalzinho da passagem dela, né, no fim desses 5, 6 meses que ela ficou no grupo, foi um especial que elas fizeram para a MTV. Elas fizeram aí esse especial para a MTV, onde a MTV ia acompanhar elas em diversos dias, diversos projetos que elas estavam fazendo ali, mostrando um pouco a rotina das Destiny's. Depois foi revelado que ela estava doente nesses dias, né? Então talvez ela estava ali passando mal, não queria falar muito, então ela estava sempre assim para baixo durante as cenas. Ela não conversava muito, não falava muito, estava sempre de canto. To the hospital yesterday of dehydration and a stomach flu. So I'm trying to get through this day. But still can't wait to perform. E eis que em um desses dias que as Destiny's Child estava gravando esse especial, né, veio apenas Beyoncé, Kelly e Michelle para gravar. E aí Beyoncé ela fala que a Farrah estava doente, que ela não pôde comparecer aquele dia, já confirmando que anteriormente ela estava de canto, ela estava mais triste, ela estava mais desanimada porque ela estava doente, então talvez ela não queria nem estar ali gravando aquilo, né? Mas compromissos profissionais são compromissos profissionais e infelizmente a gente tem que cumpri-los. As you can see, it's only 3 children in Destiny's Child here. Farrah, you know, earlier she was telling y'all how she wasn't feeling well. Her stomach virus is kicking in right now. And she unfortunately can't spend the rest of the day with us. E vocês vão perceber que a maioria dos problemas das Destiny's Child, eles se resumiam única e exclusivamente ao pai de Beyoncé, que por muitas vezes era acusado de favoritismo, né? Obviamente, pai de Beyoncé, então ele sempre pensava no grupo como Beyoncé sendo a principal, Beyoncé sendo a estrela, Beyoncé sendo o foco, e as outras meninas não se sentiam com tamanha importância com a qual ele dava para Beyoncé. Vale lembrar nesse vídeo aqui que toda essa situação ela já foi resolvida, certo? Latávia e Latoya já se resolveram com Beyoncé, com o pai de Beyoncé, inclusive recentemente elas estiveram na Renaissance Tour, tiraram fotos com o pai de Beyoncé e tudo mais, então já se resolveu, isso foi algo do passado que eles já seguiram em frente e que já está tudo bem. Aí voltando ao assunto, né, ainda nesse especial da MTV, tem um momento em que elas vão ali gravar uma música ou fingir que estão gravando uma música só pra MTV pegar ali como é, elas no estúdio, etc. E é nesse momento que se dá o icônico meme de Beyoncé falando sobre a bagagem da Farrah. Para poder contextualizar esse meme, vocês precisam saber que Beyoncé, ela sempre trabalhou com a família dela, né? Nós tínhamos o pai dela, que era o empresário, a mãe, que era a stylist, e a pessoa que estava ali com ela nos bastidores. A Solange também estava ali sempre como sendo uma dançarina substituta, né? Se alguma dançarina das Destiny's não pudesse comparecer ou algo do tipo, a Solange ia lá e participava, porque ela estava ali sempre presente. Então Beyoncé não sentia tanto
essa falta da família, porque ela estava sempre com a família dela, ela trabalhava com a família dela. Mas a Farrah, por outro lado, ela morava em Los Angeles, a família dela morava em Los Angeles e ela estava sempre rodando o mundo com as Destinies, né? E no momento da gravação desse especial da MTV, se eu não me engano, elas estavam em Atlanta. E aí a Farrah até fala numa entrevista que ela deu anos depois que ela tinha tipo um dia pra ver a família e às vezes nem compensava ela viajar, porque se você só tinha 24 horas, não compensava você comprar uma passagem de avião pra passar 12 horas com sua família e voltar pro lugar, sabe? Então ela sentia muito falta da família e ela não tinha muitos dias de folga pra poder visitar a sua família. We have 4 days off a month, the whole month, and not even in a consistent row. Yeah. Mas parece que nesse dia dessa gravação, parece que era a última gravação do dia do especial, a Farrah ia pra casa e ela ia visitar a família dela e etc. E aí ela, durante essa gravação, que foi aí o meme que viralizou, né? Na verdade, eu vou mostrar a cena pra vocês e vocês vão entender por si só. Last flight out of here? Yes, sir. You might have to go straight to the airport. Okay. I don't have no luggage. I'm rolling. But it's better for you to go home than not have luggage. No, it's not. It's not? Because where y'all coming out there? Well, somebody can send your luggage. But then I'm gonna have to wait for 4 days before I get all my stuff. Well, it's either that or you gonna probably miss your flight. Muita gente entendeu na época e até hoje entende que isso aí foi Beyoncé expulsando ela do grupo, dizendo vai embora, não sei o que, né? A gente manda sua mala, mas não perca esse avião e etc. Quando na verdade eu entendi que Beyoncé queria que ela não perdesse o voo, porque era algo, como eu falei anteriormente, era algo muito raro, ela ter tempo de ir ver a família. Então, se ela perdesse aquele que seria o último voo do dia, ela não ia ter a oportunidade de ver a família dela naqueles dias de folga. Mas aí tem o problema do quê? Da bagagem, né? Ela tinha que sair de onde ela estava gravando, tinha que ir pra pegar a bagagem e tinha que ir pro aeroporto, e isso não daria tempo, porque o avião já teria decolado, né? Aí Beyoncé, não, mas alguém pode enviar a sua bagagem pra você. E a Farrah, não, mas aí eu vou ter que esperar 3 dias pra minhas coisas chegar lá. E aí, quando chegar lá, eu já vou ter que ter voltado, entendeu? Eu entendo esse lado dela, realmente. Mas esse diálogo aí viralizou bastante, virou um meme na fanbase. E hoje em dia, se Beyoncé tira uma foto com uma mala, o povo já disse que é a mala da Farrah. Com essa junção de fatores, né, a Farrah já estava insatisfeita com o grupo. Há apenas 5 meses ela fazia parte, ela já estava insatisfeita com o pai de Beyoncé, como sendo o empresário. Ela estava insatisfeita com a agenda, ela deixava bem claro em todas as entrevistas que ela deu que a agenda era muito lotada, muito corrida e que isso não era pra ela, vamos dizer assim. Ela estava insatisfeita com tudo isso. Aí, gente, depois de tanto shade, de tanta polêmica, de tanta falta ao trabalho e etc, Beyoncé anunciou que a Farrah estava fora do grupo e deixou bem claro que isso não foi uma decisão do empresário, isso foi uma decisão do grupo, que elas se reuniram ali e decidiram retirar a Farrah do grupo. Being a member of Destiny's Child is definitely one of the hardest jobs in the industry because Destiny's Child works so very hard. And as many times as we told Michelle and Farrah that this was hard, and as much as we tried to explain it, there are no words that can explain how difficult being a celebrity is, especially when you're successful and a lot of people want you to do things. Basically, Michelle was on the Monica tour. She sang background and she was exposed to this. Farrah, on the other hand, she had never been on tours, so basically we did a show for MTV and she was distant. She wasn't really vocal, she wasn't really talking, she was tired, everybody was tired, but she was over to the side, so we had a meeting about that. And during the meeting, she said she couldn't take it anymore, and she said she was gonna go home, so she left. And MTV is still downstairs waiting for Destiny's Child. So the 3 of us continued and did it, hoping that maybe she didn't leave and go home, maybe she just stayed at the hotel or whatever. We came back, she did leave, and the next day we had another performance, and it was very important. It was for a radio station, it was live on the web, and MTV was also recording this performance. She didn't show up for that. Well, that afternoon we had a trip planned to Australia, and Destiny's Child was the first R&B group to ever be #1 there. And that was a huge deal because R&B is not really, people are not really feeling R&B there. So everybody was in shock. And we had 2 sold out venues in Australia. And we called her and asked her, please come.
she said she couldn't make it, and basically when you don't show up for work for over a week, just like any job, you can't just not show up for no reason. Everybody was tired. We all were on the same schedule. Everybody was tired. I think she just couldn't take it. So we wish her the very best. We have nothing against her, but we just felt like we can continue on as a trio, and that's what we're doing. A Farrah diz que descobriu que tinha saído do grupo através do comunicado, né? Ela fala que ela estava em casa porque ela estava doente. Beyoncé fala que ela foi retirada do grupo porque ela perdeu compromissos importantíssimos para o grupo e por conta disso, né, ela sentiu que a Farrah não estava preparada para poder participar de um grupo tão grande assim, né? Ela não estava preparada ainda para essa agenda tão conturbada, para trabalhar tanto. And I just couldn't, handle the situation anymore. Se ela realmente estava doente, né, se não for uma mentira dela e etc. Gente, você ir trabalhar doente, assim, é desumano, né? Mas eu entendo que as Destiny's Child no começo, elas eram assim, elas eram aquelas pessoas que trabalham de forma tóxica. Beyoncé até hoje né? Ela mesma fala que quando ela tá trabalhando, ela não vai no banheiro, e ela não deixa ninguém no banheiro, não sei o que, e que ela é workaholic, que ela trabalha, que ela é viciada em trabalhar. Mas em dado momento, e para algumas pessoas, isso não é saudável. E eu acredito que para a Farrah isso não estava sendo saudável, né? Ela não estava conseguindo lidar bem com a ética de trabalho das meninas, de trabalhar doente, de trabalhar mesmo sem querer e etc. Ela não era assim. Então ela não se encaixava no grupo por isso, porque ela não tinha essa mesma ética de trabalho das meninas. Como a própria Beyoncé fala, ela não tinha vivência em uma turnê, ela não sabia, ela nunca tinha participado. A Michelle já participava de uma turnê, então ela já sabia o quanto era cansativo você estar viajando todos os dias de uma cidade para outra, show, enfim, uma agenda super lotada, várias coisas para fazer. Ela já estava acostumada com isso, mas a Farrah não. E você vê pelas atitudes de Beyoncé, quando a Farrah saiu do grupo, que elas estavam muito incomodadas com ela lá. Ela não estava sendo vista com bons olhos, é tanto que tem uma entrevista que Beyoncé fala que todas as sementes ruins tinham saído do grupo e agora o grupo estava maravilhoso. All of the bad seeds are now out of Destiny's Child. We've had changes in the group and we finally found the recipe that is perfect. Por quê? Porque elas tinham se dado bem. Beyoncé, Kelly, Michelle, elas tinham a energia dela, a vibe delas tinha batido. Elas tinham a mesma mentalidade com relação ao trabalho e a Farrah não tinha essa mentalidade. Entendo que ela podia estar doente, né? Se não for mentira nem nada, eu vou acreditar que ela falou a verdade, que ela estava doente, etc. Por esse lado eu entendo ela, mas por vezes a gente às vezes tem que nos adaptar, né, e etc, para poder se encaixar naquele trabalho. E eu acredito que ela não quis fazer isso. E aí é claro que após a Farrah sair do grupo, ela fez diversas entrevistas falando super mal das meninas, falando mal do pai de Beyoncé. Tem até um rumor que em certo momento a Farrah foi lá na casa de Beyoncé em Houston e pegaram uma briga lá, mas isso a gente nunca vai saber se é verdade. Em outras entrevistas ela falou que as meninas, né, Beyoncé, Kelly e Michelle, elas eram priorizadas no figurino, no cabelo, e ela ficava meio que com as sobras, né, o que sobrava a Farrah que vestia. Mas já em outras entrevistas ela falou que o problema dela todo foi com o gerenciamento, né, ou seja, com o pai de Beyoncé, com a forma com a qual ele lidava com ela e com o grupo no geral, né, marcando os compromissos, etc, querendo que ela fosse trabalhar doente, blá blá blá. Ela fala sempre que o problema dela foi com o gerenciamento. E ao contrário do que aconteceu com a Latoya e a Latavia, que com o passar dos anos elas amadureceram, elas entenderam ali os problemas que elas tiveram, elas resolveram, e hoje em dia Beyoncé e elas têm uma relação super amigável, como elas sempre foram. Não foi o que aconteceu com a Farrah Franklin, certo? Eu acho que também muito por conta do tempo, né, gente? Foram 5 meses, não deu tempo delas firmarem essa amizade, ainda mais que Beyoncé tava com o ranço dela, porque ela não se esforçava tanto nas apresentações, Beyoncé tinha que estar corrigindo ela, Beyoncé sempre, em momento ou outro, soltava um shadezinho, porque Beyoncé era shadeira, viu? Quando era adolescente e mais nova, ela era shadeira. And I became friends, and when I became friends, and when one of our members couldn't make it today, but because we love you so much, we still have to come and give you a wonderful show. We sing a lot better.
everybody gets to sing lead now because everybody can sing leads. We're vocally stronger than ever. On the next album now, everyone can sing lead, which is great, something that we've never gotten a chance to do. Mas assim, deu pra perceber que elas nunca se deram bem, elas nunca conseguiram ser amigas, como Beyoncé conseguiu virar amiga da Michelle. Elas são amigas até hoje, consideram-se irmãs. Mas não foi o que aconteceu com a Pharrell. Elas nunca conseguiram firmar esse vínculo de amizade. E eu acredito que por isso que Beyoncé prefere ignorar, não falar sobre a Pharrell. Pode ser que cause alguma repercussão, alguma polêmica, ainda mais porque a Pharrell hoje em dia ela se meteu em alguns problemas, né? Saiu algumas notícias aí de que ela já foi presa diversas vezes por comportamentos agressivos e por beber embriagada. E ela tá com diversos problemas aí na vida pessoal dela. Então eu acho que Beyoncé, com a imagem que ela tem hoje, eu acredito que ela não quer se vincular a Pharrell Franklin, ainda mais com esses acontecimentos recentes que tiveram na vida dela, né? E apesar dela ter feito parte das Destiny's Child, foi uma passagem muito rápida, né? Foram 5 meses. Não deu tempo nem da imagem dela firmar na cabeça das pessoas. É tanto que muita gente nem sabe que essa menina fez parte do grupo, né? Muita gente tem só a imagem da Beyoncé, da Kelly e da Michelle e simplesmente esquece da existência dela. Mas é isso, né? Essa foi a pequena passagem da Pharrell pelo grupo Destiny's Child, né? Uma passagem meteórica, rápida, cheia de polêmicas, de memes, mas que eu resolvi trazer aqui pra comentar com vocês hoje. Eu entendo o lado da Pharrell, mas entendo também o lado de Beyoncé. Gente, Beyoncé é muito profissional. Eu acho que ela tava assim, esses 5 meses foram torturantes pra ela. Esses 5 meses que a Pharrell tava lá e que ficava doente e que não se esforçava nas apresentações e que queria fazer exigências e não sei o que e não tava gostando da agenda porque a agenda tava muito lotada e ela queria fazer suas coisas, etc. Enfim, eu entendo a parte de Beyoncé também, de achar que a Pharrell não era tão profissional quanto ela. Mas eu também entendo a Pharrell e os seus motivos. Enfim, é uma história que tem os seus dois lados, cada um tem as suas razões, os seus pontos positivos e negativos, os seus erros e os seus acertos, e que a gente espera que, quem sabe, algum dia elas possam, pelo menos, dar um bom dia, uma boa tarde, uma pra outra, quem sabe. Eu acho meio difícil porque a Pharrell eu acho que ela tá preocupada com outras coisas, né, com relação a esse negócio aí que ela foi presa e etc. Eu acho que ela simplesmente nem se lembra mais que ela foi uma Destiny's Child. E Beyoncé também faz questão de nem lembrar disso, porque, né, quem é que quer se associar com esse tipo de imagem hoje em dia? Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso, que eu quero saber também pra gente conversar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e tchau!